E olha só, mesmo diante do aumento do número de casos e das novas restrições para evitar a propagação do coronavírus, mesmo assim tem sido constante os flagrantes de aglomeração aqui na região. Vou mostrar para vocês, olha só o que aconteceu aqui neste fim de semana. Isso aqui são imagens de um bar na região da Itaupava Norte, aqui em Blumenau. A pessoa que fez o flagrante, gente, disse que tinha mais de 20 pessoas ali aglomeradas. E detalhe, nenhuma com máscara. Outra situação que aconteceu aqui na nossa região, olha só, em Timbó, no Morro Azul, pela terceira vez a Polícia Militar teve de ir ao local porque havia aglomeração de pessoas. E aí, o que a gente faz numa situação como essa? Eu vou conversar agora com o Tenente Nicolas Marques, da Polícia Militar, para saber como tem sido o atendimento a essas ocorrências aqui na região. Tenente, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui no Balanço Geral. Já começo perguntando, né, como é que foi esse fim de semana? Muitas ocorrências aqui em Blumenau e região? Boa tarde, Núbia. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Nesse final de semana, não diferente dos anteriores, nós tivemos diversas denúncias através do 190, relatando aglomerações de pessoas em locais públicos sem fazer uso de máscara e promovendo também algazarras através da perturbação de sossego. Só no sábado foram mais de 40 ocorrências de som alto que tinham também aglomeração de pessoas. A gente está ainda no período de pandemia, a doença ela é grave, cada vez mais aumenta o número de pessoas contaminadas, infelizmente o número de pessoas mortas, e as pessoas não estão se preocupando com isso. E acaba sobrecarregando a Polícia Militar, pois nós, além de todo o outro trabalho que é de nossa competência, como a prevenção criminal, as rondas, o combate à criminalidade, também estamos atendendo para cumprir as determinações impostas pelo governo quanto às regras de quarentena. É por isso que, por muitas vezes, a viatura demora a chegar até o local, porque está superando a nossa capacidade operacional. Pois é, isso que eu ia dizer, Tenente. Algumas pessoas chegam a reclamar, né? Ah, chamei a Polícia Militar, não foi, demorou. Ou passei lá no estabelecimento, 2 horas depois o cenário estava o mesmo, um monte de gente aglomerada. É isso que acontece, então, né? Sim. Quando chega uma ligação para o 190, essa ligação pelo próprio sistema é catalogada em nível de prioridade. Então, aquelas que possuem risco à vida de pessoas, como, por exemplo, violência doméstica, ameaça, brigas e lesões corporais, são atendidas com prioridade, porque há uma maior urgência. Já outras ocorrências que relatam som alto, aglomero, elas são colocadas em um segundo plano. É por isso que há uma demora. Ora, se nós temos no final de semana, no sábado, por exemplo, à noite, 15 a 20 viaturas no atendimento de ocorrências e na tela do computador, no sistema, mais de 70 ocorrências pendentes, é natural que haja uma demora. E essa demora ela pode gerar ali uma espera de 2, 3 horas, a depender do momento em que foi gerada a ocorrência. Mas nós sempre vamos. E ao chegarmos no local, ainda que tempo depois, se constatarmos a irregularidade, nós adotamos todos os procedimentos legais cabíveis, tanto no aspecto administrativo, quanto a interdição do local, como também no aspecto penal, ao enquadrar no crime de descumprimento das medidas estabelecidas na época de quarentena. Isso que eu ia perguntar, o que acontece com o dono do estabelecimento ou dono da casa, porque muitas vezes é uma festa particular, e com as pessoas que estão ali participando? Respondem também, né, Tenente? Sim, todos os envolvidos estão passíveis de responsabilidade. Na situação de estabelecimento comercial, nós atuamos especificamente na função de polícia administrativa, no sentido de até gerar a interdição cautelar do local se houver o descumprimento das medidas. Além disso, o responsável ele também vai assinar um termo circunstanciado pelo crime previsto no artigo 265 do Código Penal, que é o de descumprimento das medidas impostas pelo governo durante esse período. Então, é algo muito sério, as pessoas têm que ter responsabilidade, principalmente porque a gente sabe que se os números continuarem aumentando, não houver um controle mínimo disso, nós, como sociedade, é que seremos os principais afetados, porque nós teremos, mais uma vez, a necessidade de fechar algumas atividades, consequentemente, as pessoas vão ficar sem renda e tudo pode se agravar mais ainda.
Tenente, muito importante esse recado, né? Gente, o importante é a conscientização nesse momento. Imagina, a Polícia Militar trabalhando aí a todo vapor, eles estão aí com falta de efetivo já para atender a demanda, que é comum nesse período, né? Atende aí todo tipo de ocorrência, caso de agressão, caso de violência doméstica e tudo mais. E aí agora vem também essas situações de aglomeração. Então imagina o quanto é difícil para a Polícia Militar, mais de 40 ocorrências somente neste fim de semana, e a gente está falando aqui em Blumenau. Então, ó, um recado muito importante, quero agradecer à Polícia Militar por todo esse trabalho prestado aqui na nossa região e desejar, né, Tenente, que a população aí bote a mão na consciência e a gente melhore esse cenário aí nos próximos dias, nos próximos meses, né? Muito obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vindo aqui no Balanço Geral. A Polícia Militar está à disposição para servir e proteger, mas nós precisamos do apoio, da conscientização da população para que a gente possa superar isso o mais rápido possível.